que nós devemos priorizar a nossa saúde, mas nem por isso nós devemos perder o nosso foco em relação aos estudos. Então hoje seria, como de praxe, nossa aula de redação. E a professora preparou uma redação bem interessante. Eu gostaria de lembrá-los alguns conceitos. Quando alguém chega para a professora Flúvia e diz que não sabe escrever, eu entendo o seguinte, que essa pessoa quer me dizer que não sabe organizar as suas ideias. O que a aula de redação vai nos fazer? Vai nos ajudar a organizar. Então, vocês com certeza já têm um repertório, você já tem conhecimento de mundo. Inclusive, o tema que nós vamos abordar agora é um tema que tem sido falado no mundo inteiro, é algo que tem assustado toda a população da Terra, que é a pandemia do Covid-19. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos para refletirmos o que esses momentos podem nos ensinar, o que nós podemos aprender com eles. Eu estava vendo um vídeo e me lembrei de uma história, que é a história do Beija-Flor. Então, o tema de hoje é um incêndio na grande floresta que é o mundo. A sensação que nós temos hoje é de que o mundo está pegando fogo. O Covid-19 ele foi capaz de abalar a economia, ele foi capaz de abalar a nossa rotina, abalar o comércio, ou seja, teve uma repercussão talvez até muito maior do que uma guerra, porque nós estamos lidando com algo que é invisível aos olhos, é visível apenas ao microscópio, só é detectável através de exame. Mas nesse período de crise, a crise ela sempre traz algo para nós aprendermos. Então eu vou começar contando a história do Beija-Flor. Era uma vez um beija-flor que estava numa floresta, quando de repente essa floresta começou a pegar fogo. Todos os animais começaram a querer salvar. Todos os animais queriam salvar-se a si próprios. Então todo mundo começou a correr para se retirar da floresta. Leões, hipopótamos, rinocerontes, girafas, todos os animais de grande porte. Quando de repente esses animais observaram um beija-flor que repetidamente ia até um lago, pegava um pouquinho de água no bico e o levava para a floresta que estava em chamas. Num determinado ponto, o beija-flor ficou cansado e resolveu abrigar-se na mesma árvore onde estavam abrigados outros animais. Os animais olharam para ele e disseram: amigo beija-flor, você não percebe que não adianta fazer nada? Lógico que essas gotículas de água que você está levando não vão conseguir apagar o incêndio da floresta. O beija-flor, pensativo, respondeu para eles: pode até ser que eu não consiga apagar a floresta, mas eu estou fazendo a minha parte. Essa história, gente, ela nos coloca no centro do grande questionamento que a gente tem que se fazer nesse período de quarentena. Eu estou fazendo a minha parte? O que eu posso fazer para tornar esse momento um momento mais solidário, mais empático? Eu não sei se vocês se lembram que a primeira característica do grande escritor é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Você tem falado sobre o vírus para os seus amigos? Você tem tomado as devidas prevenções, precauções? Você tem comprado álcool em gel, sabonete para doar para as famílias carentes? Você tem se oferecido para levar de repente comida para um idoso, que os idosos são o maior grupo de risco devido a não terem um sistema imunológico como o de uma pessoa mais jovem, capaz de se defender de doenças? O que você tem feito para fazer a diferença na Terra? Eu tenho aqui um outro texto que eu vou enviar para vocês, para que sirva como inspiração. Esse texto é do Augusto Cury. Eu vou lê-lo. Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. E ele veio
por uma bofetada na nossa cara. Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos. Foi necessário um vírus para os pais ficarem com seus filhos e não atribuírem essa responsabilidade aos avós. Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus, pois isso andava meio fora de moda. Foi necessário um vírus para a gente rezar, para fazermos orações para o mundo e não só para nós. Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença, orientação sexual não tem diferença diante de uma epidemia. O vírus fez a gente perceber que somos um, que o individualismo não resolve nada, que precisamos de todos. O vírus deu uma trégua na polaridade, afinal, estamos todos no mesmo barco, olhando para a mesma direção. O vírus nos privou do abraço para percebermos o quanto ele é valioso. O vírus fez a gente perceber o quanto nossas mãos precisam ser higienizadas e que, com esse hábito, evitaríamos muitas doenças. O vírus desacelerou até o consumismo, pois as pessoas não vão sair por aí comprando e comprando. Sairemos de casa para comprar apenas o necessário. O vírus fez cair os pedidos de fast food, delivery, pois percebemos que cozinhar para a nossa família é a forma mais segura de alimentá-los. Isso andava meio fora de moda. O vírus veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro com a diminuição de carros circulando e mostrar que as pessoas podem caminhar mais. O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por estarmos saudáveis. O vírus veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. O vírus veio nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas. Afinal, ele é tão pequeno, invisível aos olhos e está mudando o comportamento do mundo. Foi necessário um vírus para a gente acordar. E aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos. Então, o vírus nos mostrou que ele existe. Augusto Cury. Eu gostaria de começar questionando algo aqui com vocês, né? Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. Nós estamos constantemente nas nossas rotinas correndo para estudar, correndo para trabalhar. Muitas vezes a gente sai de casa e não consegue dar um beijo no filho, ou muitas vezes a gente sai de casa e não consegue dar um beijo no pai. Então nós estávamos constantemente trabalhando, fazendo trabalhos, indo para a escola, e o vírus nos forçou a parar, a conviver mais com a nossa própria família, a conversarmos mais com a nossa própria família. A televisão, em sua maioria, ficou com a programação repetitiva, então muita gente optou nesse momento por desligá-la e prestar atenção ao que os seus filhos dizem, ao que seus pais dizem. Por outro lado, o vírus também nos convida à solidariedade com as pessoas que são portadoras de doenças crônicas e que não podem se arriscar tanto como as pessoas que não são. Os idosos, a necessidade de ajudar essas pessoas, a necessidade de prestar serviço. O vírus também fez a gente acordar para a realidade das pessoas que moram nas ruas ou das pessoas que não têm condições de comprar um sabonete, de comprar um álcool gel e muitas vezes de nem tomar um banho com água limpa. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos produzir um texto falando sobre esse incêndio na grande floresta que é o mundo. Gente, o vírus já atingiu milhões de pessoas no mundo todo. Aqui no Brasil está caminhando a passos largos. Na Itália, milhares de pessoas foram dizimadas. Ou seja, o vírus não é brincadeira. E por não ser brincadeira, é um tempo para você refletir.
para você refletir o que esta pandemia fez você aprender. A nossa redação vai ser basicamente sobre isso. O que a pandemia me fez aprender? O que eu pude aprender com a pandemia? Nós podemos pegar várias reportagens, uma vez que a maioria das reportagens agora, nesse momento, só falam desse assunto. Então é necessário que a gente tenha outros textos para enriquecer, mas eu quero que vocês não percam esse norte. Um incêndio na grande floresta que é o mundo. Quem é você? Você é o beija-flor, que mesmo tendo uma parte muito pequena, tentou fazer a sua parte? Ou você é os outros animais que ficaram só vendo as coisas acontecendo e não fizeram nada? Não adianta nesse momento nós pensarmos individualmente. Nós temos que pensar no todo. Nós temos que pensar no nosso vizinho, nós temos que pensar no nosso avô, na nossa avó. Nós temos que pensar em todos e fazer de tudo, inclusive para economizar o dinheiro da nossa família. Porque, infelizmente, uma das consequências desta pandemia é a dificuldade, a recessão econômica. Nós não sabemos dos destinos do mundo. Muita gente nesse período será demitida, o índice de desemprego aumentará. Por quê? Porque se eu tenho países que compram menos, se você compra menos, você não tem necessidade de ter funcionários vendendo. Então a economia ela desacelerou. E a gente não sabe se essa desaceleração vai até junho, vai até agosto, porque é o que os cientistas da área estão tentando prever, né? E estão tentando impedir que essa epidemia aí atinja mais e mais pessoas. Então você aluno, o que você tem feito? Como que você tem usado esse tempo que você está na sua casa, no conforto do seu lar? Você tem usado esse tempo de forma benéfica? Ou você simplesmente aproveitou, encarou a quarentena como férias e foi dormir? Como é que andam os seus deveres? Como é que anda seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos? Em algum momento vocês tiraram para brincar, para olhar um para o outro, para se tocar, para conversar? Porque a desculpa antes da epidemia era que não tínhamos tempo. E agora? Qual é a desculpa? Então eu espero que vocês se inspirem e vocês escrevam. Eu vou lhes dar duas opções. Vocês podem fazer uma narração falando sobre os impactos da pandemia na sua vida e na vida da população. Você pode dizer que o mundo é a floresta e que você é o beija-flor. Ou você pode fazer uma dissertação a respeito desta realidade. O que eu aprendi com a quarentena? O que eu aprendi com o Covid-19? Ou eu sou uma pessoa que se comporta como o leão, que foge da floresta e finge que nada está acontecendo. Infelizmente tem muita gente que finge que não está nada acontecendo. Fica lá restrito no celular e procura mudar de assunto, procura não fazer nada pelos outros. Então pensem sobre tudo isso e se inspirem para escrever. Lembrando que uma redação tem que ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Estamos aqui. Para quaisquer dúvidas, vocês podem mandar no WhatsApp para mim, que eu procurei respondê-los. Assim que vocês produzirem a redação, se vocês não quiserem vir ao Intelectus, vocês podem postar no meu e-mail fluviaazevedo@hotmail.com. Ok? Desde já, pensem com carinho. Um beijo no coração.